Maravilhoso a gente poder estar juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nesse louvor aqui a gente aprende uma coisa importante, né? Nós não podemos... Obrigado, queridão. Nós não podemos parar, é ou não é? Nós não podemos parar. Amém? Às vezes na jornada eu encontro irmãos e irmãs que falam: pastor, eu já fiz tudo. Você concorda comigo que tudo é muita coisa? E a gente nunca fez tudo. Amém? Porque o único que fez tudo, fez na cruz do Calvário, que foi Jesus, amém? Nós sempre podemos fazer mais, nós podemos orar mais, nós podemos interceder mais, nós precisamos louvar mais, nós podemos ser mais gratos a Deus, tudo nós podemos fazer mais, por quê? Nós servimos e somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Então para eles o tudo é pouco ainda, pelo tudo que Ele já fez por nós, amém, irmãos? Estou muito feliz de estar com vocês nessa manhã, penúltimo domingo de fevereiro, a gente já está caminhando para março, olha como o tempo está voando, e graças a Deus por isso. Para nós que servimos a Deus, que cremos em um Jesus ressurreto, nós sabemos que cada dia menos nessa vida, cada dia mais nessa vida é um dia menos para um dia estarmos com Ele, amém? É importante que a gente nunca perca esse foco, Senhor. Tudo que a gente fala no final das nossas reuniões, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é justamente um chamado. Fala: Senhor, vem, vem, vem. Então, cada dia a mais é um dia a menos, e isso é maravilhoso, graças a Deus. Quero te convidar, meus irmãos, a abrirem as suas Bíblias, seus tablets, seus celulares, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre um tema que é super importante e é uma das muitas promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Pastor, que promessa é essa? Já guarde aí no seu coração, a promessa da multiplicação, amém? Quem crê na multiplicação? Nós iremos entender direitinho isso daqui a pouco, na sequência dessa nossa explanação em nome de Jesus. A palavra fala em Gênesis 26, capítulo 26, do versículo 3 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 26, do 3 ao 5. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Nós, os teus filhos, estamos nesta manhã sedentos para sermos ministrados, exortados, animados, encorajados, fortalecidos, Pai, na Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, a palavra que tem sobre as nossas vidas fala acerca de multiplicação. Por isso eu te peço, Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Nós repreendemos desde já todo o cansaço, toda a divagação da mente, que a nossa mente seja levada cativa à obediência ao Senhor, Pai. E que no nome de Jesus, nós possamos ser ouvintes praticantes da Tua palavra. É a nossa oração nesta manhã. Amém e amém, irmãos. Amém? Esse texto fala para nós sobre uma promessa que Deus tinha feito lá atrás. Se você olhar bem nesse texto que nós lemos, ele lembra a Isaac uma promessa que ele tinha feito ao avô dele, Abraão. E se você olhar bem, Deus tinha prometido a Isaac uma bênção de multiplicação, que ele já tinha feito lá atrás. Se você retroceder um pouco no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos 2 e 3, nós vemos essa promessa feita a Abraão. Nós já conhecemos a história. Deus tira Abraão de um lugar, de uma zona de conforto, como nós falamos na quarta-feira agora, no nosso culto de ensino, falando sobre fé. E Abraão vai para um lugar que ele não conhecia, mas tinha uma promessa sobre a vida dele. E essa promessa, Abraão viveu, viu Isaac nascer, mas ainda não viu essa promessa se concretizar. Isaac nasceu e também tinha essa promessa sobre a vida dele. E essa promessa ela foi sendo renovada. E ela se cumpre depois.
Isso já traz para nós, logo de cara, irmãos, um preceito que é importante a gente entender na nossa caminhada com o Senhor, amém? Existem promessas sobre as nossas vidas, amém, irmãos? A promessa que está sobre a nossa vida foi feita por um Deus que é fiel e não volta atrás à palavra dele. Então a promessa que tem sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Pastor, quando? Não me pergunte, porque esses homens viram a promessa se cumprir de forma gradativa, amém? Mas a verdade é que essa promessa nunca foi revogada sobre a vida deles. E nessa manhã, irmãos, sobre a luz dessa palavra, é importante que a gente tome posse, entre muitas promessas, dessa promessa de multiplicação. Quem quer viver essa promessa na sua vida nesta manhã? Multiplicação, pastor, em que sentido? Nós vamos entender algumas coisas. A multiplicação, ela diz muito respeito ao que nós temos em nossas mãos, amém? O que é multiplicado é aquilo que existe. Eu tenho um, e é multiplicado por 2, por 4, por 6, por 8, e assim infinitamente. E era essa a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão, através de um filho. E nós conhecemos a história de Isaac, que de forma muito louca para nós humanos, Deus depois pede como sacrifício. Dá para imaginar isso? Você tem uma promessa sobre a sua vida de que da tua descendência milhares e milhares e milhões de pessoas nasceriam, e você tem um filho. E Deus vai lá e pede esse filho para Abraão. E Abraão cria tanto na promessa que ele vai lá e não titubeia, vai lá e entrega esse filho. Deus depois faz o que nós vimos, coloca lá um cordeiro para poder substituir o filho, e através de Isaac começa a acontecer o cumprimento da promessa de Deus sobre Abraão. Amém, irmãos? E essa promessa, ela diz respeito ao quê? Ao que eu tenho nas minhas mãos. Queridos, no Antigo Testamento, nós temos algumas passagens que falam para nós, muito depois de Abraão, muito depois de Isaac, muito depois de Jacó, muito depois do povo ter sido escravizado no deserto, no Egito, muito depois do povo ter caminhado no deserto, muito depois do povo ter entrado em Canaã, terra prometida, muito depois do povo ter aberto mão de viver num governo teocrático, onde Deus cuidava de todas as coisas, muito depois disso, quando os reis começam a reinar, nós vamos ver histórias em que a palavra de Deus fez multiplicar aquilo que as pessoas tinham em suas mãos. Amém? Eu não quero deixar vocês curiosos. 1 Reis 17, do versículo 14 ao 16, nos conta uma história de um azeite e farinha de uma viúva. Nós conhecemos esse texto, amém? Eu quero ler com vocês esses dois versículos. A palavra diz assim, 1 Reis 17, do 14 ao 16. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Nesse contexto é interessante, porque Elias tinha acabado de sair de um tempo de dificuldade, estava lá na caverna, e nós conhecemos um pouco dessa história, e ele vai para uma cidade e Deus fala, vai para lá, porque lá eu estou preparando uma viúva para te ajudar. E curiosamente, quando ele chega nessa cidade, essa viúva estava fazendo o quê? Pegando o último alimento que ela tinha, o último bocadinho de farinha, o último bocadinho de azeite, ia fazer um bolo com o filho dela, e a ideia deles era uma ideia que a gente tem às vezes, vou comer isso e depois vou morrer, porque não virá suprimento. É a última coisa, não tem mais nada para mim, eu não vejo mais saída. Mas é curioso como Deus prepara o profeta, e o profeta chega lá, e usando de uma dinâmica que no reino de Deus é loucura para nós, e o apóstolo Paulo fala isso mesmo, porque o evangelho da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas é o evangelho de vida para nós, amém? O que é que Elias fala? Elias chega nessa mulher e fala assim, olha, eu queria que você buscasse uma água para mim. E ela fala, poxa, legal, eu estava indo inclusive fazer um bolinho lá para o meu filho, e a gente ia comer e ia morrer. Ele falou, não, faz diferente, pega isso que você tem e faz um bolo pequeno e traz para mim. Dá para entender isso? O bolo era para ela e o filho comerem e morrerem. E o profeta fala, não, usa isso aí que você vai usar para você e faz um bolo para mim, um bolinho. A palavra diz que essa viúva não ficou questionando, ela não ficou perguntando, não, mas peraí, mas isso era para mim, era só o que eu tinha. Nós lemos agora, ela foi e fez o que o profeta disse. O que isso nos ensina, queridos? Quando a gente fala de multiplicação,
é importante que você nunca feche os seus ouvidos, nem os seus olhos para a palavra profética, amém? Nunca feche os seus ouvidos e os seus olhos, porque a palavra de Deus te diz. Ela pode te confrontar muitas vezes, e humanamente você fala, meu, isso é loucura, não tem como eu entregar a última coisa que eu tenho, porque eu já ia fazer isso e ia morrer, então eu vou morrer até antes. É ou não é? Na nossa dinâmica, no pensamento tipicamente humano, eu ia antecipar a minha morte. Mas o que a gente leu aqui? Quando ela entregou o que ela tinha nas mãos, Deus supriu. E aquilo que não servia nem para ela e nem para o filho, porque eles iam comer uma única vez, alimentou o profeta, alimentou ela, alimentou o filho, eles tiveram fartura, tiveram bonança, até o dia que o Senhor abriu os céus de novo para que chovesse. No contexto da história também existe isso, né? O profeta Elias tinha profetizado que não choveria, e de fato o céu se fechou. Esse homem deu essa palavra para essa mulher, e ela acatou a palavra do profeta. O que isso traz para nós, irmãos, como ensinamento nessa manhã? Volto a repetir, nunca deixe de ouvir a voz profética, a voz que sai do altar, porque os homens que ministram aqui, não ministram de si mesmo. A palavra de Deus que está na sua mão, no seu dia a dia, é a boca de Deus falando com você, amém? Siga e obedeça o que a palavra diz. Toda essa promessa que nós vemos, que aconteceu sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó, tinha uma condicionante, que era o quê? Obediência à palavra. Nós lemos no texto aqui, no primeiro texto, o texto que embasa a nossa mensagem de hoje, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Quer viver a prosperidade, quer viver a multiplicação na sua vida, seja o quê? Obediente. Hoje em dia nós vivemos num tempo onde se fabricam e vendem-se a preço de ouro, inclusive, tantas fórmulas milagrosas para você viver multiplicação, né? Aplicação na bolsa, e a bolsa, vou te contar, é uma montanha russa, né? Hoje você tem, amanhã você não tem, quer viver emoções? Aplique na bolsa. Mas isso não é uma falta de incentivo para você. Mas a gente tem que entender sempre que o nosso suprimento, no final das contas, ele vem do Senhor, amém? E ele vem quando eu sou também obediente ao Senhor. A palavra de Deus não tem jeitinho. Nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres que foram fiéis aos preceitos, mandamentos, ordenanças e palavras do Senhor. Amém, irmãos? Essa manhã essa palavra é para mim e para você. Então essa mulher, essa viúva que tinha pouco para viver ali e morrer na sequência, ela viveu a multiplicação, e essa palavra está sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Eu não sei como está a sua situação, talvez muitas vezes você está igual a viúva. Eu só tenho um pouquinho, pastor. Eu não sei como vai ser a minha semana, mas eu quero te dizer, coloque diante do Senhor, amém? Coloque diante do Senhor, Senhor, é o que eu tenho, multiplica em nome de Jesus, porque eu creio na tua palavra, aleluia. Nós encontramos também em 2 Reis, na continuação do segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 3, um outro evento de multiplicação de azeite. E nesse caso é interessante, porque essa era uma viúva que estava toda endividada. Nós também passamos por isso. O marido dessa viúva tinha morrido, ele era um empresário, ele tinha negócio, mas quando ele morreu, ele deixou dívidas para essa viúva. E os credores estavam pressionando a viúva para que, se ela não pagasse aquele valor, o filho dela seria levado como escravo. Percebe como as histórias são parecidas? E aqui é outro profeta. 2 Reis 4, do versículo 3 ao 6. Então disse ele, e aí é uma direção que o profeta Eliseu dá para essa viúva. A viúva estava numa situação difícil, numa situação complicada. E ele dá uma direção para ela. Olha a voz profética aqui mais uma vez. Deus usando a boca de homens de Deus para dar uma direção para o povo de Deus, com base no que a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? É importante que a gente entenda isso. Diz assim a palavra, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Isso nos ensina uma coisa muito importante também. Você é um vizinho para quem os seus vizinhos emprestariam alguma coisa? Pergunta para mim e para você nessa manhã. Eu pratico no meu dia a dia a política da boa vizinhança. Eu sou um vizinho com quem os meus vizinhos gostariam de estar. Nós muitas vezes, como cristãos, damos um péssimo testemunho nessa hora. O meu vizinho, se dependesse de mim para se converter, ele morreria, iria direto para o inferno. Por quê? Eu não sou um bom vizinho. E no dia da minha necessidade, essa viúva foi se socorrer debaixo da palavra do profeta com quem?
com os seus vizinhos. Isso me ensina que ela era uma mulher também que tinha um bom convívio com a sua vizinhança. Isso possibilitou que ela atendesse a voz profética. Peça a todos os seus vizinhos vazias vasilhas, vasilhas vazinhas, aqui é trava-língua, amém? Não poucas. Irmão, quer colher muito? Não seja acanhado, amém? O povo muitas vezes, nós como servos de Deus, somos muito acanhados. Obviamente que no tempo que nós vivemos e em todo o tempo, ser ousado, ter a ousadia que vem do Senhor, não significa ser irresponsável, amém? Vou comprar um carro em 50 prestações porque eu sou ousado e o Senhor vai se virar para me fazer pagar. Não! Deus não entra em projeto assim, tá certo? Mas se você se colocar diante do Senhor e colocar diante do Senhor os seus projetos, e Ele te der a direção para que você faça aquilo, faça. Porque onde Ele está e naquilo que Ele se coloca, Ele se compromete. Amém, irmãos? A gente de vez em quando coloca Deus em projetos que não são dele, que Ele nem colocou no nosso coração e que muito menos estavam no coração dele. Aleluia. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu a mulher, e aqui mais uma vez a mulher não ficou questionando o profeta. Ela não ficou colocando diante do profeta as dificuldades. Ela foi e fez, amém? Isso também nos fala alguma coisa. Mas muitas vezes queremos ponderar. Mas não sei se vai dar certo. Vá e faça. Amém, irmão? Claro, que até quando a gente fala de ouvir a voz profética, existem muitos falsos profetas. Ouça homens de Deus, amém? Ouça as profecias e penere para ver se elas são, de fato, consonantes com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fiel da balança. Tem muito cara falando loucura por aí, e tem muito louco entrando na loucura e só dá ruim depois no final. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Amém? Sobejou, não tinha mais onde conseguir vasilhas. E a palavra diz que quando ela volta ao profeta, fala, profeta, aconteceu um milagre. Ele fala, amém, vende o azeite, paga a tua dívida, e você e os teus filhos viverão de rendas, ou do resto. Amém? Uma pessoa que estava numa situação de opróbrio, de vergonha, de dívidas impagáveis, vendo o seu filho sendo levado como escravo, agora tinha o quê? Para viver o resto da vida. Por quê? Ela ouviu a palavra profética. Ela colocou diante do Senhor aquilo que ela tinha nas mãos. E muitas vezes você fala para mim, pastor, mas eu não tenho nada nas mãos. Olhe para suas mãos mais uma vez. Olhe. Suas mãos, aleluia, são o caminho para você se dirigir ao Senhor, amém? Levante suas mãos para os céus e agradeça todos os dias, irmãos. Muitas vezes você fica olhando para as circunstâncias, mas você não olha, eu tenho as minhas mãos e é elas que eu vou colocar diante do Senhor, e é através das minhas mãos colocadas diante do Senhor, que Ele vai me mandar o suprimento, e eu vou ter o quê? A multiplicação daquilo que eu coloquei diante do Senhor, amém, irmãos? Aleluia! A palavra de Deus ela é maravilhosa. Nós encontramos ainda em 2 Reis, olha como tem milagres de multiplicação no Antigo Testamento. 2 Reis 4, do 42 ao 44, aqui tem um texto que é muito curioso. Quando a gente fala de multiplicação de pães, a gente lembra dos evangelhos, amém? As duas multiplicações, lembram? As duas grandes multiplicações. Uma alimentou 5.000, a outra alimentou 4.000, sobrou muitos cestos. A gente vê isso daí. Mas no Antigo Testamento a gente tem, 2 Reis 4, do 42 ao 44. Maravilhoso esse texto. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães da primícia. Entregou o que tinha nas mãos. 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse o profeta Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, e aqui entra a gente muitas vezes, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Esse sou eu e você muitas vezes. Ele tornou a dizer ao profeta, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor,
comerão e sobejará. Olha a palavra profética como tem poder. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Muitas vezes nós colocamos na condição desse servo, Senhor, como é que eu vou servir isso? E a gente vê no Novo Testamento os discípulos falando para Jesus, Senhor, como iremos alimentar toda essa multidão? 200 dinheiros não seriam suficientes para comprar tanto pão. Mas Jesus fala, traz aqui os pães que a gente tem, peguem os pães. E tem um detalhe, queridos, que às vezes a gente passa batido. E pegando os pães, deu graça. Jesus também dá mais uma dica para a gente aqui. Aquilo que chega nas tuas mãos, meu irmão, minha irmã, dá graças. A gente muitas vezes, ministrando casais, quando a gente fala de vida financeira, não tem como não lembrar disso agora. Aquele irmão ou aquela irmã que está no trabalho, aí no dia, qual que é o dia de receber agora? Quinto dia útil? Quinto, né? Ela recebe o contra-cheque, na minha época era olerite, né? Eu sou bem novo. Olerite, abre assim, pô, mas isso aqui não vai dar para nada. E de fato, é o que acontece, ele passa mês após mês no perrengue, na dificuldade. Mas sabe por quê? Ao invés de receber aquilo e dar graça, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Eu tive um mês de trabalho honesto, na porta que o Senhor me deu, naquilo que eu não poderia inclusive conquistar, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe para cá. Multiplica. Está diante do Senhor. Multiplica, Pai. O Senhor sabe do que eu preciso. Irmãos, em nome de Jesus, quando você mudar a sua chave e começar a fazer isso, você vai viver milagres como esses que a gente relatou, amém? Porque esse Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje, amém? Aleluia. Esse Deus do Antigo Testamento é o Deus de hoje. Ora, nós vivemos 12 dias aqui profetizando que Deus não muda, amém? É o mesmo Deus. Pratique isso em nome de Jesus. Nós vemos aqui a multiplicação de pães no Antigo Testamento. No Novo Testamento, falei agora em João 6, do 11 ao 13, aquele episódio que é maravilhoso. E Cristo, dando graças, partiu e milhares de pessoas se alimentaram com poucos pães e peixes que estavam na mão de um jovem. Volto a dizer, aquilo que está nas tuas mãos, olhe para as suas mãos e você vai ver o que Deus já tem te dado. E nesse episódio tem uma coisa interessante, porque ao findar do povo se alimentar, a palavra diz que sobejaram, sobrou coisa, que deu para encher 12 cestos. E Jesus dá uma dica maravilhosa aqui, recolha tudo para que não se desperdice. Onde temos gastado o nosso dinheiro, onde temos investido esse dinheiro que é ganho com tanto suor, onde temos colocado o dinheiro que Deus tem nos dado, amém? Reflexão para a gente nessa manhã, porque estamos falando de multiplicação, estamos falando de termos pouco e fazermos muito com esse pouco. Quem já viveu isso? Todos os meses eu e minha esposa vivemos, porque quando a gente fecha a conta, fala, poxa, ganhamos X, mas pagamos Y, e as contas estão pagas, por quê? Aquele que prometeu é fiel, amém? E eu não falo só de dinheiro, porque o dinheiro vem e vai, mas depois vamos finalizar aqui com a chave espiritual dessa nossa conversa dessa manhã. Esse poder sobrenatural de multiplicar está nas minhas e nas suas mãos. Quem toma posse dessa palavra? Esse poder está na sua mão, meu irmão, está na sua mão, minha irmã, tome posse nesta manhã. Nós precisamos viver e conhecer e viver esse poder que está sobre as nossas mãos. Quando nós vivemos isso, aí começa a acontecer uma coisa que é um desdobramento maravilhoso na minha vida e na sua. Nós começamos a multiplicar, inclusive, a unção que está na minha e na sua vida também, amém? Você tem a unção do Espírito Santo? Ela é multiplicada através da sua vida também, porque nós servimos a um Deus que não é estéril. A palavra diz, e Jesus fala, para que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, amém? E para que eles também dessem fruto, e o fruto permanecesse. Quem serve a Deus não é estéril, amém, irmãos? Quem serve a Deus multiplica. Quem serve a Deus não é igual ao mar morto que só recebe e não distribui água para nenhum lugar. Quem serve a Deus é como o mar da Galileia, que é um mar vivo, um mar que tem vida, que tem peixes, um mar que é literalmente próspero e multiplicador, amém? Isso está sobre a minha vida e sobre a sua. Pastor, hoje tem um episódio que fala para mim sobre multiplicação da unção. Vamos lá, um pouquinho da veia de ensino. Números 11, do 16 ao 17. A
palavra diz também acerca disso. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Amém? Um homem tinha unção sobre a vida dele. E o contexto histórico aqui é interessante, porque o sogro de Moisés, Jetro, dá um toque para ele: meu, você está muito sobrecarregado. Peça que ajudadores te auxiliem no processo e na incumbência de administrar o povo. Se você pensar bem, nessa época aqui no deserto, tinham mais de 2 milhões de pessoas debaixo da autoridade e responsabilidade de Moisés. Concordam que é muito peso para um ser humano? Mas ele tinha a unção do Senhor. E aí você pode pensar: pô, mas a unção dele, ele poderia fazer tudo. Mas o Senhor é tão sábio, Deus é tão sábio, que Ele dá essa direção para Moisés. Compartilhe a unção que está sobre a sua vida, amém? E nós temos esse envio, irmãos. A unção que está sobre a sua vida, ela foi dada a você, sabe para quê? Para que você multiplique nos seus filhos, na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus amigos, com seus parentes, no seu ambiente de trabalho, em todo lugar você pode multiplicar essa unção, amém? Não retenha só para você, mas multiplique a unção do Espírito Santo que está na sua vida, que está na minha vida também, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Ô irmãos, nós somos igreja, não somos? Igreja de Jesus Cristo, não somos? Corpo de Cristo não somos. Agora imagina uma igreja onde homens e mulheres multiplicam a unção que está sobre a vida deles. Sabe o que acontece? A unção de Cristo multiplica a vida da igreja. Ah, Senhor, esse é o sonho que nós temos, eu e minha esposa. Ah, que essa igreja seja uma igreja que multiplique a unção que está nessa igreja, em nome de Jesus. Atos 10:38 fala para nós isso. A igreja que tinha unção e multiplicava essa unção. Diz assim a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e começou nele, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é contigo? Deus é com a igreja dele. Se tem uma coisa que é cara ao Senhor, é a igreja. Vocês sabiam disso? Por isso, não estava no meu contexto, mas eu quero compartilhar com você. Nunca entre na vibe de pessoas que falam mal da igreja. Amém? Nós muitas vezes compactuamos com isso. É claro que as instituições são falhas, são geridas por homens. Homem falha, homem faz besteira, homem é ganancioso. Mas a igreja de Jesus Cristo nunca traiu nem machucou ninguém. Amém, irmãos? Tenha temor para falar da igreja do Senhor, não aceite. Se alguém falar alguma coisa, também não brigue com a pessoa. Se for possível, esclareça a ele que não são placas, que não é o TBC Tatuapé. Nós somos a igreja de Jesus, amém? Essa igreja é a igreja que, inclusive, ele vai levar, sabe por quê? É a noiva dele, aleluia. Quem é casado sabe disso. A sua noiva não tem muito valor para você? Você não mataria e morreria pela sua noiva? Depois sua esposa também, viu? Porque não é só quando é noiva, tá bom? Tem que continuar essa... Porque Deus age assim com relação à igreja dele. Amém? Ele amava tanto que ele deu o próprio filho para morrer por ela. Jesus morreu pela igreja. E um dia ele vai recebê-la como uma noiva, limpa, imaculada. Essa é a igreja. E essa é a igreja que multiplica. Porque a igreja de Atos, eu fico imaginando se a gente fosse membros daquela igreja. Imagina um dia, Serginho, uma pregação e 3 mil almas se converterem, serem batizadas. Que festa! Que louco eram as reuniões naquela época lá. Mas aquela igreja é a igreja de hoje, amém? Essa igreja está viva, não é pandemia, não é Primeira Guerra, Segunda Guerra, peste negra, perseguição, inquisição, nada disso fez a igreja retroagir. Ao contrário, nós vivemos a bênção da multiplicação até hoje de uma forma tão profunda, que mesmo a igreja sendo perseguida e milhões de cristãos terem morrido, começando na igreja primitiva do primeiro século, nós estamos aqui hoje, milhões e milhões e milhares de homens e mulheres que amam a Deus, que propagam o nome do Senhor, que não voltam atrás com o seu chamado, por quê? Querem multiplicar esse amor que nós recebemos, aleluia, essa é a igreja em nome de Jesus, aleluia,
Oh, como é bom, como é bom, como é bom. E para irmos para o final, eu quero que você tenha isso no seu coração, que eu e você, como os apóstolos da igreja primitiva, da igreja do começo de toda a história, fomos chamados de cristãos. Sabe por quê? Não porque você pertencia à igreja TBC Tatuapé, não porque você andava de terno ou gravata como era até um certo tempo, e ainda tem os costumes, são doutrinas, isso não é pecado, tá bom? Não estou criticando, porque eu também já tive que usar terno e gravata no culto de domingo, e amém, glória a Deus por isso. Mas os cristãos foram chamados de cristãos, sabe por quê? Porque a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida deles os diferenciava na terra. É por isso que eles eram diferentes. Atos 11, do 21 ao 26, faço questão de ler esse texto porque ele é maravilhoso e é para nós nessa manhã. Lembra que eu comecei falando de multiplicação? E parecia que tinha a ver só com dinheiro, com bens e tal. Aqui a gente vai entrando no mais profundo, amém? E esse é o importante também, na realidade é a base de tudo. Porque o resto é consequência, amém? Mateus 6,33 é vivo e eficaz e vale até hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais, vos serão acrescentadas. Palavra do Senhor para nós. Atos 11, do 21 ao 26. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! Essa é a origem. Quando você se apresentar a partir de hoje, se você não sabia, como cristão, saiba que você está dizendo para essa pessoa, que você está se dizendo para ele, que você é um pequeno Cristo. Amém? Olha a complexidade desse termo, que às vezes a gente usa de forma até assim, banal, né? Cristão, sou cristão. Creio em Jesus. Se você de fato crê, você multiplica os exemplos que ele deixou para nós. Isso é ser discípulo. Isso é viver a bênção da multiplicação. É fazer o que Jesus fez. Amém, irmãos? Obviamente que o milagre da cruz, o pagamento da minha dívida e da sua, só ele podia e fez. Mas eu, como discípulo de Jesus, vou fazer as coisas que ele fez. Porque a palavra dele diz isso. A unção, queridos, de multiplicação que está sobre as nossas vidas, muda a nossa história. Muda ou não muda? Amém. Em todas as áreas ou não? Amém. E ela multiplica a nossa vida porque nós cremos nessa palavra. Porque ela é viva e eficaz. Aleluia. A multiplicação da força. E a partir de hoje eu quero que você também entenda isso. Amanhã é segunda-feira, dia que nós teremos semanas cheias, com muitos compromissos, agendas, gigantes para derrubar, né? Montanhas para transpor. Lembra o que está escrito na palavra, no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 8 e 9. Tem 2 versículos dessa palavra que são maravilhosos para nós. Mas isso é possível quando eu entendo que a unção que está sobre a minha vida me capacita a multiplicar, amém? Olha só o que a palavra diz: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, multiplicação aqui de novo, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Percebe como Deus vai sempre relembrando o povo: vocês vão multiplicar, só se coloca diante da minha vontade, só se submete aos meus mandamentos, vocês irão multiplicar, e essa palavra eu tenho que reforçar nessa manhã, em nome de Jesus. E para finalizar, queridos, ao termos essa multiplicação, nós começamos a realizar coisas debaixo de um poder que é sobrenatural, não é natural, amém?
Nós temos essa possibilidade. João 14:12, eu comentei isso agora. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Quem disse isso? Para mim e para você. Basta crer. Tudo na palavra de Deus tem uma condicionante. Não tem como viver a prosperidade se você não observa os preceitos. Não tem negociata com Deus, e isso é maravilhoso. Ontem, falando sobre a hombridade, nós comentamos sobre isso. Os nossos irmãos que estavam aqui vão lembrar. Não tem como dar jeitinho, meu irmão. A palavra de Deus é palavra que vai lá no âmago mesmo. E ela mesma diz sobre isso. Justa e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai lá no fundo mesmo. E ela literalmente nos ajuda a discernir as coisas. Finalmente, a bênção da multiplicação chegou a nós através do Filho de Deus. Amém? Eu quero que você tenha isso muito forte no seu coração. O que eu falei nesta manhã não tem nada a ver com motivação. Não tem nada a ver com autoajuda. Não tem nada a ver com você pode, você. O que eu falo nessa manhã tem um princípio mais profundo, porque ele é espiritual. Essa bênção da multiplicação que existe desde o começo da história em Gênesis, ela se realiza na minha vida e na sua, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio até a terra e morreu por mim e para você, e pavimentou um caminho que eu não poderia abrir, por conta própria, por esforço próprio, por formação acadêmica própria, por doutorado próprio, por uma conta no banco maravilhosa e recheada. Eu não conseguiria multiplicar dessa forma, porque existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e só isso, apenas muito dinheiro. Falta o primordial, a presença de Deus, Jesus, a unção do Espírito Santo, a unção que ensina todas as coisas, o amor que lança fora todo medo, tudo isso converge para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Gálatas, igreja da Galácia, ele dá uma dica para esses irmãos que tinham começado bem e depois começaram a se achar. Chega ao ponto que ele fala, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? E isso às vezes pode acontecer comigo, com você. Eu começar a prosperar, ver a bênção da multiplicação, começar a achar, pô, eu sou bom, hein? Nossa, eu sou um cara inteligente, olha. Eu tenho um dom. Tudo vem de Deus. E é importante que você use para Deus, amém? Toda honra e toda glória, Ele não divide a honra dele com ninguém, amém? Nem com você, nem com esse que vos fala. Gálatas 3, 13 e 14, aleluia. Aqui o apóstolo Paulo dá uma dica tão preciosa para esses irmãos, que eu acho que depois disso eles falam, poxa, menos, amém? Menos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no meu e no seu lugar. Porque está escrito na cultura judaica, na cultura romana, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão, lembra a bênção de Abraão? Está aqui, em Gálatas 3. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, olha a condicionante de novo, o Espírito prometido, amém? Olha como a palavra de Deus é maravilhosa, a gente começou a ler em Gênesis 12, Deus falando para Abraão e dando uma promessa para ele. Em Gálatas 3, nós vemos a concretização disso. E quem foi o que pagou, o que era necessário ser pago, para que eu e você vivêssemos de fato a bênção da multiplicação. Por isso, meus irmãos, nesta manhã, finalizando essa nossa reflexão, eu quero que você tenha muito claro no seu coração, que estamos aqui porque fomos muito amados. Estamos aqui porque o Senhor não mediu esforços para morrer por mim e por você. Que essa bênção da multiplicação, que sim, se repercute na minha vida, eu tenho a possibilidade dada pelo Senhor de ser um homem próspero, de ter recursos, de ter para dar e não precisar pedir, de ser cabeça e não ser cauda, de ser bendito ao entrar, bendito ao sair,
do fruto do meu ventre ser bendito, de onde eu colocar as minhas mãos eu prosperar, de onde eu colocar a planta dos meus pés me ser dado por herança, eu tenho a possibilidade de fazer isso. Sabe por quê? Porque eu fui amado e Jesus pagou o preço pela minha vida e pela sua vida, amém? Nunca esqueça disso. E a partir de hoje, se você ainda não fazia isso, seja grato ao Senhor por tudo o que Ele já tem feito, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por essa palavra, porque